Fala, minha turma, como é que vocês estão? Ano eleitoral. Nada melhor para a gente começar esse ano conversando com dos vereadores mais bem votados na Câmara Municipal de Goiânia. Seja bem-vindo, Weiler Leão. Obrigado, Daniel. Uma boa tarde. Muita satisfação estar aqui no seu podcast, Voz Podcast. Maravilha. É com grande satisfação também que eu te recebo aqui e com grande gratidão. Weiler, quem que é o Weiler Leão fora da política? Daniel, antes de começar, te agradecer pelo convite aí do seu programa, que tem uma comunicação e um alcance muito grande. Weiler Leão é simplesmente filho da região noroeste, de origem interiorana ali, da zona rural, hoje a antiga Fazenda São Domingos. Hoje os bairros se aproximaram em volta ali, então São Domingos, bairro Boa Vista, Vitória, Floresta, e que tem uma trajetória marcante por muito trabalho, muito esforço, igual todos de uma região periférica faz para alcançar alguma coisa, tanto na vida profissional, enfim, teve muito trabalho juntamente com quem morava naquela época, vendo as transformações que a região vinha passando. Então a gente tinha essas dificuldades igual qualquer outra aí que vem do meio que é interiorano, no meu caso, interiorano junto com o urbano. Então tinha essa dificuldade dos dois lados. Então é uma história muito marcante aqui, com meus pais, avós vindo de Minas, e isso na década de 30 a gente se instalou aqui na região noroeste de Goiânia. Você falou da Fazenda São Domingos, aquela Fazenda São Domingos que sobrou só um pedacinho, que era da Dona Dora lá, que lá na... lá o sítio São Domingos, na verdade, São Domingos, né? Eles são suíços, mas que tem uma certa parentesco. O filho dela casou, inclusive, com a prima minha. É mesmo? Que do São Domingos. Eu trabalhei muito lá. A Dona Dora, na época, ela até acolhia os animais. Isso. Que o Ibama animais silvestres lá, tinha todas as espécies. Cuidava. É isso mesmo. Eu conheço a história daquela região ali. Só que agora o sítio, ali tudo hoje está povoado, né? Praticamente tudo está no zoneamento urbano, né? Ficou pouca coisa fora da questão aí rural. Então, mas tem uma boa parte ainda de familiares que ainda têm suas propriedades ali, inclusive eu que sou de lá, moro lá, entendeu? E antes de você vereador, qual foi o momento mais difícil de sua trajetória? Eu acho que foi da infância para a adolescência, para estudar, né? A gente trabalhava na roça ali o dia todo e andava praticamente 7 quilômetros a pé. Da Fazenda São Domingos, onde você conhece, a gente ia até na GO 070. Ali tinha uma venda antiga do Sinomar, ali praticamente onde é o posto do Alemão. Do franguinho. Do franguinho. E ali a gente deixava a bicicleta, pegava ônibus, Goianira e ia para Campinas estudar. Então, assim, é um momento marcante acho que foi para todos ali, né? No início da Vila Mutirão, o pessoal teve todas as dificuldades para acessar a questão de saúde, escola, trabalho, foi uma luta ali de todos. Teve alguém que desacreditou que você ia chegar onde você está hoje? Acho que muitos, né? Desacreditar é para muitos, acreditar que é para poucos. Mas é assim mesmo, em qualquer projeto que a gente encara, principalmente político, é muito difícil. Na nossa região noroeste é uma região muito assediada por políticos, então a gente teve uma dificuldade muito grande. Foi um momento político, eu acho que foi uma das eleições mais difíceis que a gente passou. Porque o pessoal, a concorrência tinha muita estrutura, igual eu disse, a região é uma região muito assediada, então todos praticamente exploram a região. Então fica uma briga meio desproporcional. Mas graças a Deus, devido a alguma experiência que a gente tem, Deus do lado e os amigos acreditando, que não são muitos, mas quem pegou para valer. E hoje a gente vê que esse sonho desacreditado acabou se tornando realidade. E hoje eu estou tentando retribuir de alguma forma por ser filho dessa região que a gente vê que transformou demais no longo do tempo, mas precisa avançar ainda mais. Então, é nesse ponto que eu me propus ser
candidato hoje vereador e vamos tentar fazer isso. Eu vi assim, pelo que eu te conheci, você foi um empreendedor da região, né? Seus negócios, tudo você empreendeu ali, né? Você investiu ali. Aí foi nesse ponto que te viu, que você falou assim, opa, tá faltando um político aqui. Eu acho que foi não... isso que te fez entrar para política ou não? É um dos principais, né? Porque o empreendedor, na verdade, ele que alavanca a economia e que traz as oportunidades para qualquer comunidade, seja pequena ou grande. Então, eu acho que é o ponto de partida de qualquer crescimento populacional, econômico. Então, é um dos pontos. Mas não foi só esses, não. Teve outros pontos que fez com que a gente entendesse que era importante ter sangue novo, com vontade, e entendesse um pouco do processo político. Então, juntou essas duas coisas e fez com que a gente despertasse esse interesse aí. Ueli, em que momento que você percebeu que ser político não é fácil, né? Na campanha, eu acho que você deve ter sentido isso. E qual foi o momento que você percebeu que a política não é só um discurso? Eu acho que, assim, igual é a primeira vez que eu estou como vereador, mas acompanho a política há muitos anos. Então a gente entende que você tem que gostar. E no meu caso, eu fico tão satisfeito quando você acaba de resolver um problema para uma pessoa, ou que seja de qualquer ordem, da questão de saúde, questão de um empreendedor que está passando dificuldade, às vezes uma falta de informação. Enfim, de todas as áreas é muito gratificante. Isso dá uma energia tão boa na hora que você fala assim, ó, resolvi seu problema. Então, isso que acho que é o pagamento mais importante que eu tenho no dia a dia, quando eu consigo trazer a solução. Então, acho que isso faz com que a parte negativa seja apagada, porque é muito desgastante você estar no dia a dia. Porque o político, na verdade, quando ele quer mesmo ser um político, que quer fazer a diferença, ele não tem hora, não tem dia, a pessoa te liga, você tem que responder, achar uma solução, dar atenção, porque nem tudo se resolve, ainda mais com o mandato de vereador, que é bastante limitado. Mas quando você tem interesse, você faz a coisa diferente, a pessoa sai satisfeita, mesmo você não conseguindo. E, assim, igual você falou, a região noroeste é muito assediada pelos políticos, eu acho que por causa do povoamento dela, né, que tem muita gente. E qual foi a maior dificuldade, sim, quando você foi para a rua mesmo, que você sentiu nas pessoas? Você acha que foi o que fez você ganhar foi o calor humano que você tem? O processo político é muito árduo, né? Mas eu acho que o principal foi os amigos, os apoios, essas pautas que a gente defende e que a gente acredita, que a gente propôs em campanha, saúde mental, essa questão de fortalecer o empreendedorismo, questão da região noroeste em si, questão da juventude que precisa das oportunidades. Enfim, a gente foi falando que as pessoas realmente têm dificuldade. Isso eu falo não só de região noroeste, não. Eu falo de toda a Goiânia, até porque metade da minha votação foi também em outras regiões de Goiânia, aos quais eu estou andando canto a canto, vendo as particularidades, porque por mais que a essência é a mesma dos problemas, mas tem as particularidades de um bairro para o outro, de uma região para outra, e a gente vai entendendo o processo, aprendendo, até para ter mais conteúdo, que às vezes um pequeno problema você acha assim, mas é tão pequeno, mas ele tem um processo por trás tão difícil de ser resolvido, e as pessoas põem muito fácil. Então é aquela história, a gente viu essas dificuldades, trabalhamos nela e nós estamos entendendo o processo para tentar simplificar os resultados. E qual que foi quando você ganhou? Foi uma surpresa para você ganhar, ou não? A gente sempre acredita. No meu caso, igual a gente falou uns segundos atrás, foi uma eleição muito competitiva, mas essa experiência da gente ter participado de outros processos, ajudando, coordenando, a gente já entendia um pouco da formatação, questão partidária, de base, de campanha em si. Então, isso ajudou um pouco. Não foi determinante, porque é um conjunto de coisas, né? Campanha, às vezes você tem uma estrutura financeira muito grande, mas você já viu muitos políticos perderem a eleição.
mesmo com estrutura grande. Então não adianta você só ter uma estrutura grande, que é um grande fator, mas você tem que ter uma base boa para iniciar, você tem que ter um estudo partidário, a legislação eleitoral muda de 2 em 2 anos, de ano em ano praticamente. Então, às vezes, você entra num projeto que se as pessoas não tiver experiência, ela já entra morto, sem saber que... Então, é preciso desse conjunto de coisas para você entrar no processo. Então, por isso que a gente entrou nesse projeto sabendo de uma viabilidade. Claro que a gente fica surpreso, porque igual falamos, foi um ano, 2024, ao qual, nessa eleição municipal de Goiânia, a gente teve um poderio político muito grande. Então, quem estava no mandato, tanto que diminuiu a renovação na Câmara. E qual foi? Aí você ganhou, comemorou, festejou. Quando você começou lá, qual foi o maior choque ao assumir o cargo de vereador que você falou assim, não? Não, acho que não teve nenhum impacto nessa questão de choque, né? A questão é que agora a responsabilidade é maior. Antes você falando que ia fazer, hoje você se cobra todos os dias. E eu tenho essa preocupação, eu sou muito ansioso, então eu quero dar resposta de imediato, enfim, acaba você ficando frustrado com algumas coisas, mas a gente sabe que é do processo, mas a gente não para um dia, né? O mandato nosso, no primeiro dia que eu cheguei lá, depois da eleição que deu resultado, nunca parei, eu nunca nem tirei férias, para falar a verdade. Igual agora, nós estamos de recesso e eu estou andando. No máximo, sobra tempo fazer umas consultas, uns exames aí, para dar uma renovada na saúde. Mas... Hoje você não teve tempo nem de cortar o cabelo? Né? Não, é pra você ver, era para tirar foto aqui, fazer umas filmagens, então não tive tempo. Mas é igual eu falo, quando você faz algo com satisfação, que gosta, e eu gosto muito da política, da boa política, entendeu? Hoje, qual que é, assim, um problema que Goiânia tem que pouca gente fala, que você já sentiu? Eu tô lá na Câmara, inclusive como presidente da Comissão de Obras e Patrimônio. E um dos grandes problemas que eu tô vendo são aquelas obras estruturantes que a gente precisa dar um start para alavancar a nossa cidade, que eu falo em todos os termos, mas principalmente, não só em trânsito, escoamento, né, mas a questão econômica, o salto econômico. Então temos obras aí que é uma anel viário, que não é uma obra municipal, mas é uma obra federal, mas que impacta positivamente na cidade, Goiás Norte, continuação da Goiás Norte, Avenida Noroeste, algumas avenidas em outras regiões aí que são estruturantes para a economia dar uma impulsionada, porque aí vem polo industrial, para você ver, nós não temos um polo industrial até hoje, está no plano diretor norte de Goiânia, e o polo industrial foi falar de novo nessa campanha, a gente falou com o prefeito, eu acho que a cabeça dele é boa nesse sentido da economia, do empreendedorismo, de polo industrial aqui na região noroeste e norte, principalmente no que se diz aí, né, nessa questão do polo confeccionista. O pessoal aqui é a grande forte da região noroeste e norte, que eu acho que é de Goiânia, que o pessoal que empreende mais nessa área mora aqui na região, então seria muito importante a gente ter. Enfim, são muitas outras obras, obras de drenagem, você vê a nossa cidade alagando aí direto, então são investimentos que foram esquecidos, né? Cara, uma coisa que eu tenho que falar com você, porque você é da nossa região, inclusive eu sou da região norte, e eu sou apaixonado nessa região aqui. Cara, quando eles entregaram aquela Goiás Norte ali, passando ali, depois daquela gameleira lá pra cima, indo lá pro fim social, cara, não é por nada, mas que obra mal feita. Quem que fez? Aquele foi o prefeito de Goiânia, foi uma federal. Cara, parece... Sabe o que eu sinto? Eu vou te falar a verdade. O que eu sinto? Você fala do BRT, né? Do BRT. Eu tô te falando isso porque você é um homem que cobra as coisas, que fiscaliza, e principalmente de Goiânia inteira, mas dessa região nossa aqui. Aquela obra ali, assim, o que eu sinto é o seguinte, que lá para cima, setor Novas, ela é muito bem feita. Parece que quando chega na periferia, ela não é bem executada. Você vê que ali é tudo remendado, os meio-fio,
Você está entendendo o que eu estou te falando? De quem que a gente tem que cobrar isso, William? Eu sei que você não fazia mandato na época. Isso. Você não, eu não participei, né, do projeto. Quem fiscalizou aquilo ali? Na realidade, a prefeitura, né, mas é recurso federal mesmo. Um BRT que ficou muito tempo aí parado e realmente é um ponto que você chamou a atenção aí, que é verdade. Ali ficou mal feito demais. Foi um costurado ali, né? Costurado, você vê que ali perto da igreja católica, ali, ó, trem tudo cheio de ondulação. As pessoas batem o carro ali, meio fio dessa altura. Nossa, ali ficou mal feito demais, meu Deus do céu. Mas ali tinha que refazer aquele pedaço ali, porque vai causar muito acidente. Eu vou tentar, através aí de alguns pedidos de informação, como foi feito esse projeto, se seguiu do princípio, ou se eles mudaram, algumas informações para a gente entender melhor, até para que a gente questione. Mas você sabe onde sei ali, sim. Né? Já chegando ali no terminal que era do Balneário, lá em cima. Ficou muito complicado. Mas, enfim, era uma obra que era para ser... ali ela ia continuar ainda, né? Continuar até lá na Bairro da Vitória. Então, assim, é uma obra que realmente a intenção era desafogar o trânsito, ajudar na locomoção ali, economizar o tempo do cidadão, né? Justamente. Mas que deixou muitos pontos a desejar. Mas ali parece que a pessoa fez, tipo assim... para entregar e pronto. Eu acho que até esses dias lá os semáforos estavam desligados, enfim, precisa ser melhorado. Foi bom você ter falado nisso e eu vou dar uma cobrada se a execução foi feita em cima do que era projetado ou se eles mudaram alguma coisa. Se você fosse para resolver um único problema em Goiânia hoje, qual que você resolveria? Acho que o principal que não dá para esperar é saúde, né? Porque segurança você ajusta, você tem uma programação, você dá conta de escalonar um planejamento ali, executar ele. Mas saúde é uma coisa que você tem que de imediato. Então, o secretário que nós temos hoje, o Dr. Luiz, é um secretário muito atento, você liga para ele está muito antenado. Só porque é uma construção, deixou a coisa muito a desejar e hoje o processo público é muito burocrático. Para você adquirir, esses dias estava faltando aí insumos, algumas coisas. Então você tem todo aqueles parâmetros, aquela engrenagem ali para se mover, para as coisas andarem. Nossa, aí passa nisso, procuradoria, PGM, controladoria, enfim, se perde muito tempo. E a gente precisa acelerar essa questão da saúde de Goiânia. E eu vejo muitos casos aí que eu tento, corro atrás. Eu ia falar justamente isso. Você vem de uma região muito humilde, às vezes o pessoal... toda hora. O pessoal não tem condição de ter um plano de saúde bom. Não, aí zero. Depende demais do... Toda hora meu telefone toca e as situações tão difíceis que você pega pessoas de idade, crianças, é complicado. Então a gente fica muito sensibilizado, tenta enxugar gelo, né? Porque acaba enxugando gelo. Mas eu já vi você ajudar a gente. Porque assim, eu sei de casos seus que você ajudou gente assim, do coração mesmo. Mas é isso. Você tenta ali, eu sei que você dá seus passos. Mas nós tentamos. E algumas coisas, graças a Deus, têm dado certo, mas a gente tem que pensar no atacado, né? Resolver o problema da saúde de forma geral. Claro que a função da gente, que chega até a gente tenta dar a resposta. Mas precisa ser... eu sei que o Dr. Luiz, estive com o prefeito também, falando dessas ações que precisam ser aceleradas, questão aí de segurança, contrato de segurança, contrato de serviço, de prestações, até de predial, tem lugar aí que está insalubre, telhado, goteirando, enfim, questão da valorização do servidor também, enfim, tem muita coisa para ser feita, mas... cobro demais do prefeito Sandro, igual disse, o secretário Dr. Luiz é atencioso, mas também está em certos momentos limitado, porém eu vejo que tem um planejamento, precisa de uma execução rápida, não pode esperar, igual você disse, o que você poderia mudar assim num passo de mágica?
eu queria que a saúde fosse Tivesse melhor, 100%. né? Então, esse é um dos pontos. Esse dia eu estava com meu filho, a gente anda muito em Goiânia também. E eu vejo, assim, parece que tem lugares, tem setores que é fácil de resolver. Às vezes um setor está só com mato alto, outras vezes assim, a limpeza. Por quê? Isso é uma pergunta pessoal minha. Não funcionaria. Aí eu falei pro Cauã, falei assim, nossa, se eu fosse prefeito de Goiânia, eu ia fazer o seguinte. Eu ia pegar, por exemplo, uma equipe da Comurg, uns 10 caminhões, umas 200 pessoas. Mas estou falando isso e vale. Tipo assim, vamos arrumar primeiro o Jardim América, vamos supor. Aí fazia uma frente, resolveu o Jardim América. Beleza, terminamos. Vamos para esse setor agora. Você está entendendo? Você acha que isso funciona ou não? Parece assim, parece que a gente percebe, às vezes, eu não estou falando mal do prefeito, não, porque o prefeito passado deixou uma gestão muito ruim. Assim, então, o Santo Mabel eu vejo a luta dele, eu vejo que ele está de tete a tete com as pessoas, na rua, põe o coletinho dele lá, ele está... Eu brigando com o povo, positivo, né? Eu vejo porque a Câmara realmente, ela às vezes, ela é afastada das pessoas, né? Para você às vezes ter acesso às vezes a um prefeito, é difícil. O Santo Mabel não, ele põe a cara ali, entendeu? Igual você mesmo, igual você falou, você está sempre na rua. Eu acho que o papel é esse. Você acha que essa fórmula não funcionaria, não? Você fazer tipo um mutirão para um setor, mutirão para outro setor e resolvendo. Por exemplo, região noroeste, Santo Mabel entrava em contato com você, falava assim, William, cara, o que a gente pode arrumar? Quais são as dificuldades lá agora do setor? É mato alto? É asfalto? O que é? Porque a gente vê, às vezes, uma avenida, cara, tá tudo bonitinho. Aí tá faltando um pedaço de meio-fio lá na ilha. Aí, tipo assim, consertando esses pedacinhos, sabe? Porque parece que vão largando para trás. Entendi. Não, eu acho interessante, embora esse primeiro ano aí, 2025, ano passado, o Sandro deu uma volta na cidade fazendo esses mutirões. Muito importante, porque estava acumulado as coisas, né? Embora tem muita coisa, mata alto de novo. Esses mutirões, na verdade, você resolve um problema, mas você passa um certo tempo, ele volta a ficar, porque até você dá a volta em Goiânia, uma cidade grande desse jeito. Então, na verdade... até conversando com o presidente da Comur, o Coronel Kleber, ele estava com essa ação, pegando todo o pessoal aí de costal e fazendo essas roçagens em estilo de mutirão. É bom, só que a zeladoria, serviço de zeladoria, como iluminação, boca de lodo, tapa-buraco, roçagem... Meio-fio, às vezes a avenida tá tão bonita, ele. Aí tá faltando só um pedaço de meio-fio ali da Consolação mesmo. Mas isso... Você tá entendendo? E arrumando esses trenzinhos pequenos também. Mas igual eu tô te dizendo, Daniel, esse serviço de zeladoria, além de ter os mutirões, é necessário ter uma estratégia de ter regionalizado pontos de serviços que cubra o seu raio ali. Se é uma questão ali no Balneário, vou dar um exemplo, onde você mora, que ele cubra um raio ali de 3, 4 quilômetros dos bairros em volta. Por quê? Porque aquela manutenção de zeladoria, ela tem que ser feita todos os dias para ela controlar isso, controlar uma grama baixa, controlar... Uma cidade bonita, né? O ano inteiro. Se não, esses mutirões, se deixar só ele, na medida que ele sai de lá, até dar a volta e chegar de novo naquele ponto, ele vai ficar um tempo bonito e um tempo meio desmazelado. Então, é importante ter essa gestão de estratégia com pontos cobrindo toda a cidade. Pode ser um serviço que, às vezes, tem a ideia de ser mais caro, porque você tem que ter pontos fixos de base de serviço, bairro, né? Mas não necessariamente, porque quando você diminui a quantidade de pessoas ali no dia a dia, é uma falsa impressão. Então, eu falei isso para o Coronel Kleber. Às vezes está tirando o pessoal que é de um outro lugar, gerando um estresse para outro canto e gasta tempo para levar essas pessoas, então tem que deixar sua base ali então, naquele determinado ponto. Tinha ponto. que ter uma subprefeitura? Não, nem precisava ser uma subprefeitura, um exemplo. A Comurg tem os pontos de apoio da prefeitura. Então, igual aqui tem, né? Tem, mas assim, eu acho que tinha que ter, deixar ou fortalecer mais esses pontos para eles darem conta de fazer os serviços que é esses que a gente está falando de zeladoria. A Comurg faz os seus e a CEINFRA faz os delas.
e a Secretaria de Trânsito seus. A Secretaria de Trânsito nem falo tanto que precisava ter esses pontos, mas principalmente Comurg sem infra, que esses serviços corriqueiros de zeladoria tinha que ter essa base fixa. Você acha que hoje a Câmara ela escuta mais as pessoas ou ela está distante ainda da realidade de rua? De maneira individual, os vereadores eu vejo que são vereadores que têm uma formação muito boa, têm um potencial muito bom de debate, entendem muito do que falam. É uma Câmara bem qualificada. Eu vejo ali, principalmente aqueles vereadores de bases regionalizadas, eles estão fazendo o papel deles, cada um procurando defender ali os interesses de suas regiões. Então, eu acho que está tendo essa escuta, sim. Eu, por exemplo, meus canais ficam abertos direto e faço até questão que me procurem. Então, essa interlocução é importante e eu acho que está tendo, sim, viu? Quais foram os seus projetos que você prometeu durante a campanha política que você já está dando em andamento? Prometer é aquele discurso nosso, nós não prometemos. Eu falei numa linguagem bem popular. Menos discurso, mais ação. Mas pautas que a gente levantou, que você até acompanhou um pouco, que é a questão da saúde mental, fortalecer o empreendedorismo através de políticas públicas voltadas para impulsionar, para esses CNPJs não fecharem, continuar, principalmente os jovens que às vezes não têm a oportunidade do primeiro emprego, às vezes ter a oportunidade do primeiro negócio ali e gerar oportunidades depois para outros. Falamos também sobre a questão dos animais, que é uma pauta inclusive vai vir, né, uma campanha agora. Inclusive destinei, através do nosso recurso de emendas impositivas, R$500 mil para castrar aí aproximadamente 1.000 animais aqui por toda a Goiânia. Falamos também, que é outra coisa também, os animais soltos aí na rua, que eu estou cobrando isso do prefeito, cobrando isso do secretário de saúde, da AMA, para eles assumirem essa responsabilidade, tirarem esses animais que estão aí soltos, ocasionando acidentes e maus tratos, enfim. Temos também políticas públicas que a gente tem projeto que está em tramitação na Câmara Municipal, voltado também à juventude, à desigualdade social, questão dessa questão, enfim, da educação, que é uma das pautas também que a gente está falando muito, não só da saúde mental, dos profissionais aí de saúde mental atendendo nas unidades de ensino, que eu acho que é uma outra questão muito importante, os jovens passando por esses problemas aí desse pós-modernidade, depressão, enfim, e os pais não sabendo como agir. Então são inúmeras situações que a gente abordou, mas essas 4, 5, que é a questão dos jovens, que as oportunidades de emprego, da saúde mental, dos animais, do empreendedorismo ser fortalecido, da questão dos idosos, enfim, é um corpo que se resume com poucas leis, mas leis que vão de encontro de fato às necessidades. Porque leis tem demais. Toda hora uma modificação na lei ali, um vereador às vezes entra, mas a gente precisa o quê? A gente fazer com que essas leis, principalmente essas leis que fazem a diferença na vida das pessoas, serem aplicadas, serem realizadas pela prefeitura. Aí. Maravilha. Às vezes a gente vê alguns teatros dentro da política ali, na Câmara. Você acha que existe muito teatro ali, de alguns? Cada um tem seu estilo, eu não falo assim, porque cada um tem realmente seu estilo, é igual qualquer outra área, tanto do jornalismo, do direito, enfim, todo mundo tem seu jeito de fazer política. Claro que tem uns que tem um jeito mais expressivo, vamos dizer assim, né? Outros mais acanhados, outros mais calados. Eu quase não entro muito em debate, até porque eu só entro naquilo que eu tenho certeza que... Agora não, tem políticos que entram em todas as pautas. Ele gosta de estar ali, né? Ele gosta de estar, tem uns de ideologia que defende esquerda, direita, enfim, cada um... eu não falo nem esse sensacionalismo barato, não. É porque às vezes também tem políticos que têm essa necessidade de
de estar em tudo, né? Então, a gente tem um alvo e poucos alvos, mas alvos que a gente quer ter efetividade, quer contribuir, né? Então, o nosso mandato é um mandato, vamos dizer assim, de varejo, que a gente tem um alvo específico e quer atingir aquela pessoa, aquele indivíduo, e a maior parte dessas pessoas que querem fazer esse tipo de política quer atingir a massa, que também é muito importante. Você acha que dá para ser honesto no político sem ser engolido pelo sistema? Eu acho que dá, sim. Apesar do sistema, todo mundo que está fora fala, não, você acaba sendo engolido, porque você é ainda mais no sistema democrático, você pode ser vencido. Então, acaba que coisas que você acredita, às vezes você não consegue pôr em prática. Às vezes meio frustrante, mas é o sistema democrático, né? Então, às vezes você acha que para um projeto seu ser aprovado, você tem que fazer um favor para um favor para outro ali dentro da Câmara Municipal? Não, você tem que se articular, né? Articular, porque tem coisas que um amigo às vezes tem um projeto, ele também tem que te provar que é importante. Ele tem que te provar para você votar. Eu tenho que ter argumentos também, eu tenho que ter argumentos para falar para ele que o nosso projeto que a gente está apresentando é importante e precisa dele, para ele tem que acreditar no nosso. Então, é uma articulação constante, meu irmão. Não só em campanha, mas dentro de mandato, senão você não consegue ter resultados. É o que teve o presidente passado, né? Ele não teve uma articulação política ali, né? Ele foi engolido pelo sistema. Eu nem entro muito nesse detalhe, mas assim, por teoria, né? Mas perdeu às vezes por ele mesmo, por conta dele mesmo, porque com jeito você leva todo mundo, não é por pressão. Eu acho que política já fala isso, né? A articulação conquistar, a arte de conquistar, de fazer a pessoa acreditar naquilo que você acredita. Infelizmente, isso é um dom. Aí você vê alguns políticos que conseguiram muito bem sobreviver politicamente por muito tempo e fazer algumas coisas que era quase impossível de ser feito e fizeram. Você já teve algum projeto que você quer fazer ou queira fazer ou você fez que foi atacado lá na Câmara? Não, porque todo projeto que a gente apresenta, a gente vê a relevância dele de fato, entendeu? Então, tem projetos que eu acho que é só ser mais um, e eu não quero ser um vereador de muitos projetos, eu quero ser um vereador dos projetos que foram bons, relevantes, que fizeram a diferença na vida das pessoas. O que o eleitor imagina sobre o dia a dia do vereador? Como que é o dia a dia do vereador? Não, na cabeça da maioria ninguém trabalha, né? Ninguém faz nada, enfim. Eles acham que você está bebendo isso, farra o dia inteiro. Então, só gastando dinheiro. Mas, realmente, tem muitos que realmente não trabalham. Eu vejo que tem gente que não produz e a gente acompanha e vê tanta coisa que você não vê ser feita, e tem gente que tem, às vezes, as condições necessárias para fazer, mas tem muita gente que trabalha muito. Você acha que tem vereador que só aparece em época de política? Não, aqui de Goiânia eu vejo, assim, eu não posso falar de termo de Brasil, mas de Goiânia eu vejo uma turma animada, que gosta de política, que está assim, em cima do seu eleitorado, da sua base, defendendo assim, fortemente, igual aquelas galinhas com os pintinhos assim, ela vai... Então, aqui em Goiânia eu vejo que a turma é antenada, principalmente aqueles vereadores, igual eu disse, regionalizados, bairristas, os segmentados também, alguns lá a gente vê que tem evoluído muito como político, né? Enfim, é uma Câmara qualificada. Eu acho que acho que é um... Você acha que o nível de Goiânia está alto? Essa 20ª legislatura, se eu não me engano, eu acho que ela é uma das mais qualificadas que já teve. Como que funciona a articulação política atrás de um projeto aprovado? Só para a gente ter ideia. Tem que ir, porque passam por várias comissões temáticas, dentro do CCJ, enfim. Você tem que ter um bom trânsito
Quando você tem um projeto muito bom, ela é natural dele andar sozinho, que ninguém vai contra algo muito bom. Mas quando é um projeto mediano ou que esbarra em algum outro vereador que também tem a mesma ideia, acaba tendo essa dificuldade maior. Mas igual eu disse, você com articulação boa, conversando, demora mais um pouquinho, mas você consegue destravar. Que maravilha. Claro que tem projetos aí que nascem mortos porque são inconstitucionais, E aí o pessoal quer só fazer barulho. né? Só fazer barulho. Tem coisas que você não pode fazer projetos com... Que é impossível. Eu já vi vereador falar de projeto aí que parece, abaixou o IPTU, vamos supor. Que é prerrogativa do prefeito. Já sabe que não vai conseguir. Prerrogativa do prefeito, de despesas. Então, assim, é uma coisa que você sabe que só quer tirar proveito político igual a gente vê. Então, e a gente fica enganando as pessoas, eu acho que é uma coisa muito ruim. Eu vi aí que você está fazendo um lado empreendedor para os jovens, né? Para eles procurar, às vezes, o primeiro emprego, você pode ajudar. Mas você acha que os jovens hoje, pelo número de votação que você tem, eu sei que você tem um resumo ali de idade, tudo. Você acha que os jovens hoje estão afastando da política? Eu acho que eles estão entrando mais. Você acha que estão entrando? Hoje, por conta das redes sociais, todo mundo está antenado. Antigamente, quem que sabia que ia ter um projeto de lei aí, que ia começar um projeto de lei a nível... Não fala aqui não, regionalizado não, fala a nível nacional. Ninguém sabia, só sabia depois que era sancionado e olha lá quando. Então, hoje, antes da coisa nascer, o pessoal já está sabendo e já está a imprensa já em cima, enfim, e os jovens estão muito antenados. Se você hoje tivesse 18 anos, você confiaria no político? Se eu não estivesse na política, às vezes poderia ter uma resistência. Vamos pensar que eu com 18 anos, que eu estava começando a enxergar o mundo, realmente eu ia pela ideia da massa, que é o quê? Política não presta, política é isso, mas se você tivesse uma cultura mais de pais, de avós, falando da importância de prestar atenção, de cobrar seus direitos, às vezes não, às vezes... William, a questão de Bolsonaro e Lula teve um lado bom, o esquerda e direita, que a política, depois da campanha deles, a última eleição, parece que todo mundo enxergou, né, interessou. Os avós que não entraram, não via da moral política, começou a conhecer de política. Aquele pessoal, você acha que teve um boom na política depois da pandemia para cá, essa pandemia um pouquinho, depois da eleição de Bolsonaro e Lula? Você acha que despertou interesse maior nas pessoas? Eu acho em uns determinados pontos, não em todos, né? Eu acho que esquentou, dividiu, polarizou, mas tem muitos torcedores ainda, não tem eleitores. E torcedor é bem diferente de eleitor. Ele não presta atenção, de fato, que tem para ser construído, algo que possa contribuir. Então, assim, virou uma torcida. Não estou falando de todos, né? Claro, cada um tem seus pensamentos, seus anseios, né? Hoje dividiu, né? Dividiu demais, só porque também ficou uma coisa muito dividida e pararam de prestar atenção no que de fato interessa, de ter um alvo. Não, eu não tenho um alvo mais, eu parei de ter o alvo, porque antigamente eu quero isso, eu quero combustível mais barato, eu quero um emprego, eu quero isso. Aí hoje estão pensando muito só de um lado ou de outro, nós temos que avançar. Essa é a preocupação. E isso eu não estou aqui defendendo nem PT, não, claro, nem a turma bolsonarista. Mas nós temos que também pensar nisso. Porque parece que agora só existe dois lados, né? Bolsonarista ou petista. Só Vila Nova e o Goiás. Esqueceu de ver os outros. Não tem, né? Hoje, se fosse para você dar um conselho para os jovens hoje, que vão ter o primeiro voto, para não olhar só essa divisão, que conselho você daria, William? Para prestar muita atenção, porque hoje você tem condição de ver a vida de um candidato, ver o passado dele, ver a qualificação dele, então a probabilidade de errar é muito menor. Então, hoje os jovens principalmente têm essas informações e se eles podem fazer a diferença sim no processo eleitoral,
apesar que o marketing político, as questões de momento, às vezes, meio que faz com que a gente não enxergue direito, né? A gente caminha, ainda mais em processo eleitoral, por ondas, né? E a gente acompanha uma onda ali, mas essa turma está muito antenada e eu acho que pode ser a evolução aí da política. Tá. E onde você quer chegar, velho, politicamente? Eu quero caminhar. A chegada eu não sei, eu quero ir para frente, não tem assim um alvo específico, mas eu quero caminhar e aí Deus é que manda, onde Ele quiser me colocar, a gente está à disposição para trabalhar sem preguiça. Você acha que Goiânia está indo para frente ou estou só fazendo uma maquiagem nela? Não, eu acho que assim, eu falo isso sem puxar para um lado, para o outro, até porque minha campanha eu não tive apoio de nenhum dos lados, foi uma campanha que só os amigos acreditaram mesmo, então não tive apoio majoritário. Não foi uma campanha milionária? Não tive apoio majoritário para hoje eu estar preso a alguém. Estou na base do prefeito Sandro por acreditar, porque ele tem essa visão empreendedora de economia, tá boa, tá forte, dando oportunidade. Sei que começo, às vezes fala algumas coisas que não é devida, às vezes no calor da emoção, isso faz com que a popularidade às vezes desça, mas a intenção dele, você vê que é boa, de enxugar a máquina, ter recursos para fazer aqueles projetos. Teve até alguns problemas agora, né, por causa desse enxugamento que ele está fazendo. Então, enxugamento acaba, realmente, eu sou servidor público, a gente tem que valorizar servidor, tem que valorizar esses prestadores aí que fazem um bom serviço de qualidade, que precisam ter essa atenção. Então, os servidores estão muito chateados e eu entendo isso, mas é por conta de uma má gestão que a gente veio... do Rogério Cruz. Acho que não só do Rogério, de outros gestores também. Não, o Rogério Cruz, assim, eu nem sei se ele é seu amigo, pelo amor de Deus. Né? deixou a desejar. Mas é porque uma pessoa boa, mas não tinha pulso político. E o Sandro, eu vejo lá que vereador às vezes tem a mesma energia de chegar nele, alguns, e ele fala, não, agora não. Porque ele já foi deputado federal, já teve uma empresa bilionária. Então, assim, ele sabe conduzir o processo e não aceita alguns tipos de imposições, que até porque se ele aceitasse, ele não daria conta. Você viu a economia que foi feita em alguns órgãos da prefeitura esse ano. Eu acredito que ele, em 2026, ele apresentou lá para a gente esses dias, nós estávamos com alguns vereadores, mais de 180 projetos. Se ele der conta de pôr em pauta isso, eu acredito que vai sobrar dinheiro para investir em Goiânia. Que maravilha. Então, assim, alguns pontos que a gente falou, de drenagem... O que impede o Willer de dar certo? Acho que nada, tendo uma boa gestão, tendo dinheiro para fazer e bons projetos, eu acho que nada impede. O que às vezes impede o gestor não dando conta de gerir, porque a maioria dos gestores são pressionados, que eu tenho... eu puxo para cá, eu puxo para lá e acaba perdendo o planejamento, que é o principal, né? E o Sandro, eu tenho que torcer, nosso prefeito está aí, cobro dele diariamente e falo para ele que estou na base, porque o que eu falei com ele de benefício para a nossa região, para a nossa cidade, ajudando a gestão a ser melhorada, essas obras Goiás Norte, Noroeste, Polo Industrial, esse anel aí que é uma obra federal, mas precisa dessa ajuda da prefeitura para correr atrás desses recursos, dando essa volta nessa cidade, enfim, são coisas, a questão das redes aí de drenagem pluviais, que a cidade tem alagamento direto, então são obras que custam caro. E se a saúde financeira do município não tiver boa, não tem jeito de fazer um planejamento para ficar devendo. Né? Como que você faz uma gestão para ficar devendo e daqui a uns dias começa a atrasar pagamento, enfim. E do jeito que a gente vinha das outras gestões, ia chegar num colapso. E agora, infelizmente, quem está pagando o preço é quem? O atual.
Não, quem está pagando o preço são as pessoas, os Então, contribuintes. isso que eu tô falando, nós atualmente. Então, os contribuintes é que estão pagando o Aham. preço. Os servidores, que não tem nada a ver, o servidor da Comurga, o servidor Aham. da CEINFRA, que hoje não tem, às vezes, aquela gratificação, aquele Aham. incentivo ali da função, é porque a gestão foi ruim demais e hoje a gente... É o cartão de crédito que foi liberado com limite Vocês estão tapando sem lá. limite, agora tá tendo que pagar a fatura parcelada. Aham. Que legado que você quer deixar, Will, de vereador? Quero deixar um legado de trabalho, assim, um trabalho incondicional, que não teve trocas, que trabalhou para ver o bem da população em todas as áreas, igual eu disse, e isso para mim eu acho que vai ser um dos pontos que mais satisfatórios, porque na política a maioria que eu acompanhei, às vezes esperava, tinha uma expectativa de viver aí 5, 6 mandatos, às vezes ficou só um, mas eu acho interessante não é o tempo que você fica na política, mas o que você fez nesse tempo. Então, nesse primeiro, esse mandato aí, que cabe em 2028, eu quero deixar muitas sementinhas que a gente plantou desde o ano passado sendo colhidas aí até o final dele. Maravilha. Se hoje fosse o seu último dia de político na sua vida, o que você faria diferente? Que pergunta boa, hein, Daniel? Ah, O que eu faria diferente? Não, com as minhas forças eu acho que eu não ia dar conta de fazer, mas com a varinha mágica eu ia resolver muitas coisas se fosse nesse sonho aí. Mas dentro dos limites de um vereador, eu acho que essa questão da saúde mental aí, que eu acho que é um dos pontos que nossa, tá atacado, e antes era só jovens, agora tá pegando idosos, tá pegando todo mundo. Então, eu acho que era um dos pontos que se eu pudesse e tivesse essa condição de fazer com que não só a educação, não só para jovens, mas ter uma universalização de atendimentos dentro dessa questão da saúde mental, acho que seria um ponto interessante. Embora não ia resolver, porque é o tempo, né? É o tempo pós-moderno que o pessoal fala. Então, isso acho que por conta das redes sociais, que ajudam muito, mas acabam quebrando a identidade ou não construindo a identidade mais das pessoas. Então, isso acho que é global, mas é um problema que paralisa o ser humano. Weila, a última pergunta, aquela para arrebentar agora. Uma pergunta assim, o que você nunca disse publicamente que se você quer falar agora para os seus eleitores? Eu não lembro exatamente dessa... Porque você é muito transparente, né, Weila? Que eu falaria para os meus eleitores é falar para eles terem paciência. Né? Paciência, acho que é o ponto, a palavra mais sábia, porque na vida ou na política ou em qualquer área a gente não consegue, e é por isso que o pessoal tá ansioso, que eles querem resolver tudo. Eu acho, sabe que eu passo por isso aqui no meu estúdio, eu passo assim, porque hoje, por causa da geração digital, por exemplo, eu sou fotógrafo, sou retratista, tenho meu podcast, tenho um trabalho no meio de comunicação, assim, eles querem um resultado muito rápido, né? O mediatismo, né? E não funciona assim, igual você falou. Você quer fazer um projeto, primeiro tem... Não é só você falar, faz isso aqui, assina aqui, e eu vou lá executar. Não é assim que funciona. Eu acho assim que eles querem uma coisa muito rápido. E também não ser tão lento, né, Will? Porque a gente sabe que tem coisas aqui que demoram, igual você falou, 10 anos para ficar pronto, né? Você não pode parar, Daniel. Mas essa eu acho que é a palavra para falar para todas as pessoas, não só meus eleitores, mas a paciência. Paciência. Paciência, porque você não vai conseguir, você só controla aquilo que você dá conta. Você só preocupa com isso. O restante que você não dá conta de controlar, o que você vai fazer? Por isso que as pessoas estão nessa situação, que eles querem controlar o incontrolável. Por isso que tem que ter um político que tem articulação política para conseguir as coisas mais rápido dentro da Câmara. E aí, mas tem coisa que não dá para esperar. Paciência é para algumas coisas. Mas para outras, igual eu disse, da saúde, infelizmente, a gente temos que dar a resposta. Né? Então, na política,
A gente tem que pedir isso, mas ao mesmo tempo falar, mas paciência, pagando isso, pagando aquilo, pagando imposto, eu preciso de paciência. Quero solução. A pessoa quer solução, mas a paciência de esperar os resultados é muito importante. Maravilha. Coelho, obrigado, viu, por ter te recebido aqui. Gente, o Instagram dele vai estar passando aqui o tempo todo do nosso podcast. Pode mandar pergunta para ele. Ele tem uma equipe por trás dele, muito boa, e ele também é uma ótima pessoa, responde a gente mesmo. Eu fiz o convite para ele na semana passada, ele já topou de cara e nem sabia o que eu ia perguntar aqui para ele. A gente não foi não programado, não. Não, foi na tora. E você pergunta umas perguntas difíceis, viu, Daniel? Não, mas é porque eu quero, como eu já te conheço um pouco, eu queria passar esse lado humano, pessoal, que eu te arrancaria só com essas perguntas. Para o pessoal te conhecer um pouco, entendeu? Porque às vezes a sua passagem pelas mídias são muito vagas, né? Não conhece o Weiler pai, não conhece o Weiler empresário, não conhece o Weiler que preocupa com a saúde das pessoas. Não conhece esse Weiler, só conhece às vezes o que você está em pauta ali. É verdade. Entendeu? E eu quis mostrar isso para as pessoas aqui. Por isso que você é fera, Daniel. Você sabe mexer e fazer com que o pessoal quer escutar, né? Então, mas eu te agradeço mais uma vez por poder participar aí do seu programa aí, do Voz Podcast. E nosso mandato está 100% à disposição de você, das pessoas que nos acompanham, as pessoas que acompanham o Voz Podcast. É um mandato participativo, que não tem muita promessa. Eu não sou muito de ficar toda hora falando, me posicionando, enfim. Mas tenho minha posição, minha convicção de que iremos fazer um mandato propositivo de canto a canto da nossa cidade e com resultados efetivos. E as redes sociais estão aí, nossos contatos, nossa assessoria. E mais uma vez agradecer a Deus e você aí pela oportunidade. Obrigado, gente. Valeu!